Olá, boa tarde. Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM, mais uma edição do Módulo Saúde, nesta quinta-feira. E já desejando a você, um feliz ano novo, um primeiro programa ao vivo aqui do Módulo Saúde. E nesta edição, tenho o prazer, de receber aqui novamente a psicóloga Bruna Borges. Tudo bem? Boa tarde. Como é que foi o final de ano? Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Jair. A gente está aqui de novo, para falar sobre esse assunto tão importante, a saúde mental. Obrigada pelo convite. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para todos também. E vamos lá, Vamos lá então, e a partir de agora você pode acompanhar, esse super bate-papo aqui, com esse tema que é o Janeiro Branco, através das redes sociais da Rádio Módulo FM, Facebook ao vivo e também no YouTube ao vivo. Se você ainda internauta não é inscrito no nosso canal, fica à vontade, se inscreva no canal para receber todas as notificações, as informações de primeira mão aqui na Rádio Módulo FM. E é claro, você que me acompanha também no seu radinho tradicional aí na Módulo FM, obrigado pela audiência e também pelo carinho. Janeiro Branco, fala um pouquinho, por que Janeiro Branco, onde se discute, se debate esta questão da saúde mental. Jânio, o Janeiro Branco é um mês de campanha, geral aí sobre a saúde mental. Essa campanha, ela foi criada pelo Leonardo Abraão. Ele é aqui de Uberlândia, Então, assim, nós brasileiros estamos com essa bola toda, que o Brasil está saindo à frente aí na questão da campanha da saúde mental. Também, eu acho que isso vai mais por conta do que a Organização Mundial de Saúde fala pra gente. O Brasil, hoje no mundo, ele é o país mais ansioso. Onde existem pessoas com mais transtorno de ansiedade é o Brasil, sabe? Então, essa campanha do Janeiro Branco, ela foi criada para mobilizar toda a população em relação a isso, para atentar as pessoas aos sinais de transtornos mentais, de diagnósticos de transtornos mentais e para prevenção da saúde mental. Porque a saúde mental, ela deve ser preventiva. Muita gente acha que precisa buscar o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico quando já está muito doente. Isso é o que acontece, só que não deveria ser assim, deveria ser uma forma de prevenção. Então, eles criaram esse Janeiro Branco, o janeiro por ser o primeiro mês do ano, onde a gente remete aí muitas novas metas, novos objetivos, e o branco por simbolizar uma cor mais pacificada. Inclusive, eu já comecei uma série já nesse início de janeiro de 2023. Eu já comecei uma série a tratar desse assunto da saúde mental. Quinta passada foi a Bianca Leão, que falou um pouquinho também dessa questão de ansiedade. Sim. E hoje você voltando, a gente falando um pouquinho dessa questão de saúde mental. E saúde mental no trabalho, Bruna, de que forma lidar com isso no dia a dia, no trabalho? Hoje a gente vê, em questão de números, assim, de porcentagens, a gente vê quase 90% da população brasileira, eu acho que mundial também, sabe, Jânio? Mas mais brasileira, com estresse muito avançado em relação ao campo profissional, Então, assim, o que tá ligado? O estresse, a ansiedade, o medo, todos esses sentimentos, todas essas emoções são importantes para nós. Só que, se isso passa de um limite, aí fica patológico, Aí a gente precisa se atentar a isso. E hoje, no trabalho, a gente está percebendo muita cobrança, a autocobrança é muito presente no trabalho, então isso contribui para o aumento do estresse, sim, também, contribui para o aumento da ansiedade. E no trabalho, hoje, é o lugar onde a gente mais vê pessoas estressadas, pessoas esgotadas mentalmente, sobrecarga mental, sobrecarga de trabalho, de tarefas, de emoções, Então, infelizmente, isso acontece. Então, uma dica que eu dou para os donos de empresas, donos de corporações, organizações, seria implementar uma atividade psicológica dentro da empresa, sabe? Para os colaboradores, para os funcionários em geral, para os sócios, para a chefia também, porque isso é importante para a gente colocar um alerta aí, É muito necessário. Agora, Bruna, porque as empresas, elas querem resultado de imediato.
né? Isso. Então isso gera, você acha que gera nesse empregado uma cobrança a mais, uma pressão a mais, e essa pressão faz que com esse empregado fique doente? Sim. Mentalmente? Sim. Exatamente, essa é a palavra certa. Acho que a expressão certa é essa, sabe? Porque hoje a gente vê, não generalizando, né, Jane? Porque existe empresas e empresas, claro, né? Mas assim, hoje a gente vê a chefia muito exigente, né? Um mundo muito imediatista. Resultado é para ontem já. Exatamente, e nós não somos capazes disso. A gente o ser humano não é uma máquina, o ser humano é um ser humano, né? Então a gente precisa se permitir sermos humanos, né? A gente não é uma máquina, a gente não dá conta de tudo o tempo todo e a gente nem precisa dar conta de tudo o tempo todo. Você acha que esse resultado no trabalho pode influenciar também, né, esse empregado, esse paciente em casa com a família? Nossa, totalmente. Pode sobrar? Totalmente. Porque uma coisa leva a outra, né? Um cenário leva ao outro. E se eu estou estressada no trabalho, eu posso descontar dentro da minha casa, ou vice-versa, né? Então, isso aí entra num assunto muito importante, que é a questão dos relacionamentos com agressividade, né? Os relacionamentos tóxicos e abusivos que muito se fala hoje em dia. E que bom que muito se fala hoje em dia, né? Porque a gente atenta muito para transtornos mentais, só que a saúde mental faz parte também de toda essa amplitude, né? De todas essas organizações. E assim, dentro de casa existe, né? Relações abusivas, no trabalho existe relações abusivas, no círculo de amizade existe relações abusivas, e a gente precisa se atentar para isso, não só para o diagnóstico em si de transtornos mentais, né? Agora, Bruna, tem como separar, ajudar, né, esse paciente, esse empregado, separar trabalho, família, nessa questão de pressão? Porque volto a destacar aqui com você aqui, né? Esse empregado, ele é pressionado, tem aquela pressão toda no trabalho. E aquilo ele vai descarregar tudo em casa, com a esposa, com os filhos. Tem alguma dica para auxiliar, saber separar aí o trabalho, família? Porque quando você entra dentro, assim, sai do trabalho, chegou em casa, é outro cenário. Sim, tem como sim. Primeiro, eu não posso, como psicóloga, eu não posso deixar de dizer que a terapia é importante para isso. É claro, né? Porque a terapia coloca o ser humano com consciência nas situações, né? Coloca a gente para pensar. A gente começa a prestar atenção na nossa vida, porque a gente vive muito no automático, né, Jânio? E aí, quando você começa a prestar atenção na vida, aí que vem o ponto-chave. Aí você consegue separar o que é seu, o que é meu. Eu acho que a maior capacidade do ser humano, eu falo muito isso para meus pacientes, a maior capacidade do ser humano é separar o que é meu e o que é do outro. O que é responsabilidade minha, culpa minha, sentimento meu e o que é o do outro, né? Então, assim, consciência sempre, estar presente, de fato, no presente. Agora, um dado importante também, vou até te fazer uma pergunta aqui. Nos dias de hoje, né? O acesso, você diria que o acesso é limitado ao tratamento psicológico? Sim. Por que você acha? Porque falta políticas públicas. A gente tem muito recurso, né? A gente tem aí em todos os municípios, né? O CAPS, o CRAS, né? O CVV, que a gente falou sobre ele, né? No Setembro Amarelo. Inclusive o telefone do CVV é 188, que ele é 24 horas, é um trabalho voluntário. Se alguém precisar de ajuda, pode pegar o telefone e ligar no CVV, né? Que alguém atende. Só que, assim, ainda falta políticas públicas para isso, né? Ainda falta a atenção necessária, né? A devida atenção para essa questão da saúde mental. E nós, psicólogos, muitas vezes a gente é confundido como um voluntário, né? Eu acho que, assim, que a psicologia, ela tem uma questão amorosa muito envolvida, né? Uma questão afetiva muito envolvida do psicólogo para o paciente e do paciente para o psicólogo. Só que este é nosso trabalho, né? E a gente precisa receber para isso, né? E o psicólogo hoje não é muito bem remunerado em todas as áreas da atuação.
nas empresas, nos hospitais, na prefeitura, no consultório, na clínica, na penitenciária, em todas as áreas que o psicólogo pode trabalhar, não existe uma boa remuneração. Por quê? Porque ninguém quer pagar. Você São acha que poucas devia pessoas. ser mais valorizado esse Demais, profissional sim, dessa área? Sim, inclusive, todas essas vezes que a gente vem aqui falar sobre a psicologia, falar sobre os transtornos mentais, isso é muito bom para o empoderamento da profissão, né? Para o reconhecimento da profissão e para as pessoas voltarem a atenção para isso também, porque a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né? Agora, Bruna, eu tenho percebido também, né? O ano passado, esse ano ainda eu não vi casos registrados com relação a suicídio de vários jovens, né? Depressão, suicídio. A depressão, ela gera suicídio ou nem toda depressão vai gerar um suicídio? Nem toda depressão vai gerar um suicídio, mas todo suicídio existe um fundo de depressão, né? Só que assim, a gente precisa lembrar que a depressão, ela é conhecida como uma pessoa apática, que não quer fazer nada, que não quer trabalhar, que não quer se alimentar, que não quer praticar as atividades, necessidades básicas do ser humano. Só que nem sempre é assim, né? Você olha para um sujeito e vê ele tendo a sua vida normalmente, levando a sua vida normalmente, ele pode ter um diagnóstico de depressão, de transtorno depressivo maior, né? E nem sempre a depressão leva ao suicídio. Só que a gente não pode pagar para ver, né? Falando assim em questão de números, né? Nessa questão de índice, nem sempre a depressão leva ao suicídio. Mas a gente não pode pagar para ver. Porque o suicídio, ele acontece, né? A gente até falou sobre isso, ainda não existem bibliografia suficiente para comprovar o que se motiva uma pessoa a cometer um suicídio, né? Só que o que a gente sabe até hoje é que o suicídio, ele é uma atitude impulsiva, ele pode ser uma atitude premeditada também, mas ele é mais impulsiva do que premeditada. Então é por isso que existe o canal do CVV, por exemplo, né? Se a pessoa está pensando ali naquele momento, ele pode discar 188, que ele é acudido ali pelo menos naquele momento, né? Só que a depressão hoje, ela é muito mais presente do que antes, né? Não é só porque ela é mais falada, mas sim também porque ela é mais presente. Porque a depressão também é um sintoma do transtorno de ansiedade. E não escolhe classe, idade, nem cor. Não. Porque o sofrimento, ele é muito subjetivo, né? O que é dor para mim pode não ser para você e vice-versa. Não importa se a minha classe é diferente da sua, se minha cor é diferente da sua. Se isso fosse sofrimento para mim, eu vou sofrer. E temos aí várias formas de sofrimento, né? Várias formas de sofrimento. Nesse final, Bruna, qual a sua mensagem nesse momento, nesse mês, né? Janeiro Branco, que é dedicado à saúde mental. Qual a sua mensagem para a gente fechar aqui a sua participação aqui no Modo Saúde? Eu acho que é importante a gente lembrar que essa campanha do Janeiro Branco é para a gente se atentar à saúde mental de uma forma mais branda, né? Sem que chegue em casos extremos, como é o suicídio, por exemplo. Então, eu gostaria, né, querer não é poder, mas eu gostaria que todos ficassem atentos a essa questão da saúde mental, né? Porque, de fato, existe o sofrimento, existe os diagnósticos, existem os transtornos e a gente não pode negligenciar isso. Então, atente-se para isso. Muito bem, obrigado mais uma vez pela participação, pela presença conosco aqui nessa quinta-feira aqui, em mais uma edição do Modo Saúde, já nesse início do ano de 2023. Eu que agradeço, obrigada. Muito bem, recebi nessa quinta-feira aqui no Modo Saúde, participando conosco aqui, a Bruna Borges, que é psicóloga, né, com esse tema importante que é o Janeiro Branco. O Modo Saúde fica por aqui de volta na próxima quinta-feira. Se de repente você perdeu a entrevista, está no Facebook da Módulo FM e também no YouTube da Rádio Módulo FM. Vem aí a segunda parte do Jornal da Módulo, na sequência o Módulo Esporte e às 13 horas o Cowboy do Rádio apresentando aí o Conexão Módulo FM. Até a todos, ótima tarde, tchau, tchau.